Nós vamos ouvir uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu quero que você fale para o Eterno: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Senhor Deus, eu quero ouvir aquilo que tu tens para falar à minha vida. Fale com o Senhor, peça ao Todo-Poderoso para trazer a revelação ao teu coração, para que tu sejas sensibilizado, para que tu sejas sensibilizada para ouvir a voz do nosso amado, porque Deus quer falar com cada um de nós, e o Senhor fala de forma particular, de forma pessoal conosco. Amém? Senhor, nós te louvamos por esses momentos que são especiais na tua presença. Estamos aqui reunidos porque é a tua vontade que estejamos reunidos. Nós te louvamos por isso, Senhor. E queremos clamar que nesta noite o teu Espírito venha falar conosco. Oh Deus, venha implantar no nosso coração a palavra, Senhor, para que nós sintamos o desejo de fazermos aquilo que tu queres, de andarmos, oh Deus, de seguirmos juntos em direção ao céu. Senhor, fala conosco, porque tu és tudo na nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Quero convidá-los, ainda de pé, para abrirmos a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6, vamos ler versículos 33 até o 35. Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do versículo 33 até o 35, diz a palavra do amado. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Oh, glórias! Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Aleluias. Amém? Os amados podem assentar-se. Irmãos, nós precisamos entender, e isto precisa ficar patente dentro da nossa cabeça. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual, nós estamos em meio a uma luta espiritual. A cada dia sabemos que vamos enfrentar mais uma dificuldade, mais um problema. A nossa velha carne quer levantar-se com toda a força, ela anseia as coisas da terra, ela anseia aquilo que o mundo tem a oferecer, e é uma luta. Aqueles que não vivem em luta é porque já se acostumaram com o mundo. É uma luta contínua, é uma batalha, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não batalhamos contra o homem, mas sim contra os principados e potestades, e eles são presentes, são reais. Nós temos que vigiar a cada instante, a cada minuto, para que sejamos alimentados com o pão vivo, para que a nossa sede seja dessedentada por Cristo, a água viva. E quando nós damos passos firmados no eterno, certamente a batalha é vencida. E esta é a promessa do Senhor para a nossa existência, é a promessa de Deus para a nossa vida. Esse texto chama-nos a atenção para mais um fato na vida de Cristo. Cristo Jesus estava ali agindo de forma poderosa, mostrando a glória de Deus. O Senhor estava testemunhando a respeito da sua missão. Vemos que ele estava na região da Galileia. Oh, glórias! E ali existia uma multidão numerosa. Diz a palavra, se você ler todo o capítulo 6, diz a palavra que uma multidão muito grande, acompanhava a Cristo Jesus. Mas o interessante, amados, é que essas pessoas não estavam dominadas pelo Espírito de Deus. Elas estavam dominadas pelos seus próprios interesses, pelos seus desejos, por aquilo que elas entendiam, por aquilo que elas queriam, e eis o porquê que seguiam a Cristo. É interessante, queridos, porque em nossos dias não mudou muita coisa. Vemos que muitos não estão seguindo a Jesus pelo fato de amá-lo, mas porque ele tem bênçãos, muitas bênçãos, para coroar a vida daqueles que a buscam. Ei, Senhor, só a graça de Deus. E mais à frente, irmãos, vemos que ele atravessou o mar, e ali estava a grande multidão. Filipe olha para Jesus e fala: olha, Jesus, 200 denários é pouco para alimentar esse povo. 200 denários, para que você possa ter uma ideia, correspondia a aproximadamente 6 meses de trabalho. O trabalho, um dia, 1 denário. 200 denários, 200 dias.
Aproximadamente 6 meses de trabalho era o suficiente para comprar o pão, para alimentar aquela multidão. Isto mostra, irmãos, o número absurdo de pessoas que ali estavam reunidas. Mostra um número absurdo. No entanto, o Senhor Jesus, mais uma vez, mostra a sua glória. E chega os apóstolos e dizem: olha, tem um camaradinha com 5 pães e 2 peixinhos. Bênção! Este não levou aqueles pães e peixes para o milagre, não. Ele queria matar sua fome. Ele foi precavido, mas foi o instrumento de Deus para alimentar aquela multidão. Diz a palavra que o Senhor aumentou, que o Senhor multiplicou os pães e ainda sobraram 12 cestos. Comeram, jogaram fora e quando recolheram, sobraram mais de 12 cestos. Este é o agir de Deus, amados. Este é o agir do Senhor. Mas nós não somos chamados para vermos e andarmos segundo esses interesses. O Senhor chamou-nos para uma visão diferente. Aqueles que seguiam a Cristo corriam atrás do milagre, corriam atrás das bênçãos, corriam atrás daquilo que o Senhor podia dá-los. Mas nós sabemos que se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, como eu disse anteriormente, nós estamos no meio de uma batalha espiritual e o inimigo de nossas almas, ele é extremamente astuto, extremamente sábio. Ele fez estágio no céu. Na verdade, ele foi criado por Deus e passou boa parte da sua existência no céu. Portanto, ele conhecia e conhece o poder soberano do Todo-Poderoso. E ele sabe também quem é o ser humano, porque ele estava ali próximo. Quando Deus criou, ele estava visualizando. Ele sabe quem é o ser humano. E ele conseguiu levar o primeiro casal a desejarem as coisas da terra. Veja como são as coisas. Desde a pré-história da humanidade lá no Éden, o homem deseja as coisas da terra. Quando chegou os dias de Cristo Jesus, o desejo ainda era o mesmo. Quando Cristo falava a verdade, quando Cristo ministrava a palavra, mostrava a sua missão, as pessoas o rejeitavam, as pessoas apontavam o dedo para ele, as pessoas o xingavam. A palavra do Senhor é extremamente resumida, não entra nos pormenores dessas perseguições, mas com certeza Jesus era ironizado, ele era escarnecido. Todas as vezes que apresentava-se como o Filho de Deus, como Todo-Poderoso, aleluias. Irmãos, todas essas palavras é para que nós possamos meditar e analisarmos a nossa existência. Vermos se nós não estamos andando nos mesmos passos de Adão e Eva, e destes que estavam apenas em busca do milagre, acompanhavam a Cristo apenas em busca do milagre. É necessário que nós possamos refletir atentamente a essa realidade para que o inimigo de nossas almas, que guerreia contra nós, não nos engane, amados. Não nos engane. O diabo não vai aparecer com você com chifre, com tridente, com cheiro de enxofre. O diabo não vai falar para você: vou acabar contigo. Não. O diabo não trabalha dessa forma. O diabo diz para você: Jesus tem a bênção. Corra atrás da bênção. Mas não se preocupe em servir. Não se preocupe em servi-lo como Senhor. Eis aí, irmãos, a grande estratégia do nosso inimigo. Eis a grande estratégia. Vemos que as pessoas nesses últimos tempos correm ao encontro de Cristo. Por quê? O coração movido por toda sorte de interesses. E esses interesses não são patrocinados pelo Espírito de Deus, mas sim são influências, ingerências do inimigo na vida das pessoas. Amados, a palavra chama-nos a atenção para o aspecto espiritual. Cristo Jesus, no versículo 33, afirma àqueles que o seguiam, ele diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Oh, glórias! Cristo, na verdade, amados, estava falando: eu sou o pão de Deus, que desceu do céu para dar vida a todos aqueles que buscam. Irmãos,
Aqueles que estavam ali eram judeus e conheciam a história de Israel, conheciam a fundo. Quando eles ouviram Jesus falando a respeito de ser o pão da vida, logo lembraram-se de Moisés. Lembraram-se de Moisés no deserto, lembraram-se do maná, de como Deus desceu o pão, desceu o alimento para eles. E da mesma forma que aqueles estavam no deserto, a preocupação destes era receber o pão do dia a dia. Mas nós vimos, amados, que Cristo diz que Ele veio para saciar a nossa alma. Oh, glórias! Para saciar a nossa alma, para matar a fome da nossa alma. Porque, amados, muitas vezes nós não temos alegria, não temos contentamento naquilo que é de Deus. Por quê? Porque as coisas do Senhor tornam-se enfadonhas. Você já parou para refletir a respeito disto? Parece que nós vivemos na contramão da palavra. Vivemos na contramão das afirmações bíblicas. Porque a palavra diz que o Senhor é aquele que enche o nosso coração de satisfação, enche o nosso coração de prazer, de alegria, que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a nossa vida, que somos batizados no Espírito, recebemos o revestimento do Espírito Santo de Deus, porém a nossa vida anda de mal a pior. Será por quê, queridos? Será por quê que não há o contentamento oferecido na palavra para cada um de nós? Você está contente com Jesus? Se você está contente com Jesus, você vive os princípios do Senhor acima de todas as coisas. Porque a nossa alegria com o Senhor nos faz aproximar dEle, a buscá-lo, a desejar a sua comunhão. No entanto, o que nós temos visto muitas vezes é que as pessoas estão vazias, estão dentro das igrejas, porém vazias, famintas. As almas anseiam por aquilo que o mundo tem a oferecer. Jesus disse que Ele é o pão da vida, é Ele que nos sacia. Ô bênção! É Ele, amados, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Vemos ainda que a promessa do Senhor é que Ele mata a nossa sede. Sede de quê, irmãos? Daquilo que falta no nosso coração. O que é que falta para você? Talvez você tenha tudo hoje. Graças a Deus, os amados que estão aqui têm um teto. Os amados que estão aqui certamente têm uma geladeira com alguma coisa para alimentar-se. Não temos aqui nesse local nenhuma pessoa extremamente carente, abaixo da linha da pobreza. Não temos. Portanto, nós temos as coisas em casa. Mas por que muitas vezes parece que falta-nos algo? Você já parou para pensar a respeito disso? Irmãos, falta-nos algo, porque a força, a influência das trevas tem tomado muitos corações. As pessoas são influenciadas a seguir este mundo. Diz a palavra que aqueles que seguem este mundo hão de cair no barranco. A palavra diz a respeito de seguir os falsos profetas, porém quem segue os falsos profetas segue ensinamentos falsos. Quem segue os ensinamentos falsos, esses têm um final trágico. Nós temos que estar atentos a esta realidade. Porque Jesus nos promete uma mudança completa de vida. O Senhor nos promete alegria verdadeira, alegria completa. O Senhor nos promete felicidade sobre a face da terra, mesmo em meio aos problemas, gente. Oh, bênção! No versículo 34, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quando Cristo falou que Ele era o pão da vida, lembraram-se de Moisés, lembraram-se dos sinais lá no deserto, lembraram-se do maná. E eles associaram que Jesus estava prometendo pão, até porque o milagre anterior, o Eterno tinha multiplicado os pães. E eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eis o grande problema de muitos hoje. Amados, é interessante porque passam-se os séculos. Nesse caso, passaram-se quase 2 milênios. Passaram-se quase 2 milênios. Mas
não mudou muita coisa no conceito humano, no caráter do homem. Os homens que eram interesseiros no passado continuam interesseiros hoje. Os homens que negaram a existência de Deus, a existência de Cristo, rejeitaram a soberania de Cristo, continuam negando hoje, rejeitando hoje. E vemos, amados, que muitos em nossos dias não correm mais para os pés de Cristo, querendo receber o pão espiritual, aquele que enche a nossa vida de gozo, de alegria, mas querem receber aquilo que o Senhor pode nos dar. Querem receber as bênçãos que Deus pode dar. Primeiro, amados, necessário é que haja uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, para que possamos entender a missão de Cristo, entender aquilo que Ele quer. Vermos que o Senhor estava mais preocupado não em alimentar o corpo, mas sim em alimentar as almas daquelas pessoas. Não alimentar o físico, mas sim a alma. Porque o Senhor tem esse objetivo primeiro na tua vida. Ele quer que tu sejas liberto, tu sejas transformado, para que tu sejas a habitação do Espírito de Deus, para que tu sejas usado pelo Senhor. Deus quer mover grandiosamente, grandemente na tua vida. Ele quer que você seja feliz, que você tenha prazer em servi-lo, que você tenha prazer em andar com Ele, que você olhe para aquilo que é do eterno e não veja como fardo. Irmãos, a nossa carne é tão maldita, a nossa carne é tão miserável, perdão pelos termos pesados, mas a nossa carne é tão maldita, tão miserável, que nós corremos atrás do Senhor para recebermos aquilo que Ele tem para dar. E se porventura, se não houver aquilo que satisfaz o meu coração, Deus não está presente, Jesus não está presente, não me satisfez. Porque não satisfez? É porque não tem olhado para Cristo, não tem olhado para o Senhor, não tem deixado se alimentar pelo pão da vida. Mas sim, irmãos, tem deixado se levar pela carne, pelos desejos da velha natureza. E a velha natureza, ela quer festa. É bênção! Sempre foi assim. Nos dias de Adão e Eva, voltando ao primeiro casal, por que pecaram, não é? Mas voltando ao primeiro casal, o que é que eles queriam? Tudo o que a terra tinha a oferecer. Não estavam contentes com aquilo que Deus tinha dado, e Deus tinha dado tudo. A única coisa que Deus não deu ao primeiro casal foi a maldade, foi o mal. Somente o mal eles não tinham recebido. E foram isso que eles buscaram. Veja que coisa mais louca. O Senhor deu tudo. O Senhor deu uma vida longa, uma vida eterna. O Senhor deu alimentos, os melhores alimentos. O Senhor deu conforto. O Senhor deu um paraíso, literalmente um paraíso. Mas faltava o mal. O inimigo de nossas almas, aquele que tenta nos dia após dia, chega até você e chegou ao primeiro casal e falou para Eva: Eva, tem algo que você não sabe. Deus escondeu algo de você. Deus escondeu. Coma do fruto, Eva. Coma do fruto. E você será completa. Você será completa. Veja como o diabo engana as pessoas. Veja como ele age. O que foi que o diabo ofereceu? O mal. A morte. A destruição. Somente isso. Adão e Eva, que não eram bobinhos como alguns pensam, mas eram extremamente sábios, até porque foi criado pelo Senhor, tinham tudo aquilo que de melhor o homem possuía. Eles não foram enganados porque eram bobinhos, mas eles foram enganados porque eles queriam aquilo que Deus não tinha dado. Veja que loucura. Queridos, contente-se com aquilo que o Senhor tem dado a você. Muitas vezes as pessoas têm buscado exatamente aquilo que Deus não tem dado, aquilo que o Senhor rejeitou, aquilo que o Senhor reservou, aquilo que Deus disse não serve para você, não presta para você, não serve, isto é caminho de morte, vai te destruir, vai te levar para o inferno, vai te acabar com a tua vida. É exatamente isto que as pessoas têm buscado. Mas por incrível que pareça, irmãos, o nosso inimigo que não é bobinho também. Satanás, diz a Bíblia que ele é extremamente sábio e poderoso. O poder de Satanás
está abaixo do poder de Deus e abaixo do nosso poder quando nós temos o Espírito Santo de Deus de fato na vida. Nós temos poder, temos autoridade sobre ele e os demônios. Excetuando isso, irmãos, todo o poder está nas mãos do maligno. E o maligno sabe como enganar as pessoas. Sabe como enganar. Quando Cristo disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, aparecem muitos povos por aí que dizem, Cristo é a festa, Cristo é a prosperidade, Cristo são as muitas bênçãos. Se você não é abençoado, se você não é próspero, é porque você está em pecado. Veja como o maligno vai agindo na vida das pessoas. Ela olha para o servo de Deus, olha para o servo e os fazem desejar tudo aquilo que é condenado pelo Senhor. E muitos, lamentavelmente, dão um chute no Senhor. Oh, meu Deus, que coragem! Dão um chute no Senhor. E a exemplo de Adão e Eva, abraçam a sugestão do inimigo de nossas almas. Irmãos, são pessoas corajosas. Lamentavelmente, eu tiro meu chapéu para esses corajosos. Porque, lamentavelmente, não é uma boa causa. Porque aqueles que chutam a Jesus, abraçando as práticas erradas, pecaminosas, o pecado é gerado, o pecado separa o homem de Deus, e o homem separado do Senhor está condenado ao sofrimento eterno. Irmãos, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Nós temos que entender, queridos, que Jesus tem o melhor para nós. Que se você ganhar essa terra, tudo o que a terra possa te oferecer, possa te conferir, diz a palavra que os ricos dificilmente entrarão no reino do céu. Veja que loucura. A prosperidade é boa, sim, é boa. Mas quando você é extremamente próspero, terás dificuldade em entrar no reino do céu. Mas por quê, pastor? Por quê? Irmãos, quando nós temos um pouco mais, a nossa tendência é ouvir o inimigo que diz, aproveita o que você tem. Curte o que você tem. Curte. E nós somos, o ser humano é envolvido de uma forma tão grande e se deixam corromper. Ouvem a voz do inimigo de nossas vidas. No entanto, o Senhor diz para você, o Senhor fala para mim, vinde a mim, oh glórias, vinde a mim, porque eu sou o pão, eu sou a água. Versículo 35, João capítulo 6. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem, olha só, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Como está o teu coração? O teu coração está ansiando por as coisas desta terra? O teu coração está desejando aquilo que o diabo tem a oferecer? Tem abraçado? O Senhor te chama ao arrependimento. O Senhor fala para você, muda de vida, porque eu tenho a vida eterna para você. Eu sou o pão que mata a tua fome. Oh, glórias! Eu sou o pão que mata por completo a tua fome. Que fome é essa, irmãos? A fome física? Encher o nosso estômago? Não. Jesus é o pão que nos completa diante dele. Jesus é o pão que nos completa. Quando nós somos de Cristo, amados, quando somos de Cristo, nós andamos completos, saciados. Não teremos fome do pecado, nem tampouco estaremos abertos àquilo que o mundo tem a oferecer. Disse Jesus ainda que ele é a água que dessedenta a nossa vida, a água que mata a nossa sede.
nós não teremos sede daquilo que o mundo tem a oferecer, porque o Espírito Santo é completo na nossa existência. Amados, se nós fôssemos contemporâneos a Cristo Jesus, se nós tivéssemos, eu não vou falar sorte não, viu gente? Não vou falar que seria uma sorte vivermos nos dias de Cristo. Não, não seria uma sorte. Eu não gostaria de ter vivido nos tempos de Cristo e ter conhecido Cristo pessoalmente. Sei lá, Jesus era muito diferente. Jesus tinha uma mensagem muito, mas muito forte. Uma mensagem de abalar a estrutura do ser humano. Será que eu ia suportar essa mensagem ao vivo? Hoje é diferente, porque além da mensagem de Cristo, eu tenho todo o amparo da Bíblia. Portanto, o conhecimento que eu tenho de Cristo não é ali, no dia a dia, mas eu conheço Jesus desde os dias eternos, até o Apocalipse, onde diz que ele estará no trono. Portanto, para eu entender que Jesus é o Todo-Poderoso, é extremamente mais fácil. Para que a minha fé seja fundamentada, é mais fácil. Mas, quando nós olhamos para a vida de Cristo, irmãos, vemos que ele tinha uma mensagem muito, mas muito impactante. Se Jesus fosse hoje o nosso contemporâneo, existiria sobre a face da terra uma meia dúzia de igrejas, porque a mensagem do Senhor não seria aceita. Na verdade, já teria o crucificado novamente. Não seria aceita. Porque, queridos, Jesus não estava ali para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele estava ali para salvar. Oh, glórias! É para glorificar, gente. É para exaltar o Criador. Jesus estava manifestando-se como o Filho de Deus, como o pão da vida, como a água da vida. Porém, não era tão fácil. Aqueles que queriam só o pão não conseguiriam andar com Cristo. Reclama hoje? Hoje é difícil seguir Jesus. Hoje é difícil seguir Jesus. Se você acha difícil seguir o nosso amado Jesus, é porque o teu coração ainda não é de Jesus. Porque hoje é fácil seguir Jesus. Hoje é fácil. A palavra diz, amados, que o momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo, somos levados ao arrependimento, confessamos o nosso pecado, nós somos transformados em novas criaturas. Quem é que passa a habitar em nós? Quem? O Espírito. É Deus que habita em nós, entenda o Espírito Santo não como Deusinho, mas sim como parte da Trindade que habita no coração do fiel. É o Espírito Santo que habita no teu coração, é o Espírito Santo que move na tua vida, é o Espírito Santo que trabalha a tua existência. Se você segue em frente é porque o Espírito te dá forças. Mas é preciso querer, amados. Nós temos que querer. Porque se nós não quisermos sermos levados pelo Espírito Santo, vamos ficar correndo atrás de homens. E o que não nos falta nesses últimos tempos são líderes, muitos líderes, que oferecem tudo o que o nosso coração quer ouvir. Oh, misericórdia! Se você curte o mundo, não se preocupa. A igreja tornou-se uma versão do mundo. Nela você encontra a boate. Nela você encontra os embalos. Todos eles. Nela você encontra tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. É uma versãozinha gospel que o diabo criou do mundo. E as pessoas estão agarrando isso. Porque não querem o pão verdadeiro, mas querem apenas receber o pão. O pão que alimenta o corpo. Nós não somos daqueles que queremos alimentar o corpo. Nós somos daqueles que queremos alimentar o Espírito na nossa vida. Oh, glórias!
Amados, a palavra de Deus, ela está diante de nós. A palavra do Senhor está aberta diante de nós. E nós temos que deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus. Porque se tu não és guiado pelo Espírito de Deus... Vou falar baixinho aqui porque é daquelas coisas que as pessoas não gostam de ouvir na Missão Vivos. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você é guiado, sabe por quem, não é? Pelo espírito das trevas, que manifesta-se como o espírito de engano e outros tantos, milhares de outros tantos. São os demônios que envolvem as pessoas e as fazem desejar andar longe da presença do Senhor. Eu não queria falar isso, mas tem que falar, para que o Senhor não me cobre posteriormente. Amados, se tu não andas com o Espírito de Deus na tua vida, você não está sozinho. Não está. Não te deixes enganar. Amém? Mas Cristo disse para você, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Se tu te alimentas com o pão da vida, não terás fome do mundo. Não terás fome daquilo que o mundo tem a oferecer, em todos os aspectos. E esses aspectos são extremamente amplos. Ainda, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A água viva estará com você. O Senhor estará contigo. O teu coração será fortalecido. Tu serás instrumento do Senhor. Deus te usará. Grandes coisas hão de acontecer na tua vida. Oh, glórias! Aleluias! O Senhor quer nos saciar, irmãos. O Senhor quer nos descedentar. Ele quer que seu Espírito mova no nosso coração. Ele quer que o Espírito mova na nossa vida. E quando nós entendemos isto, eis a vida completa, eis a vida feliz, eis a vida com sentido. Oh, glórias! Jesus, o pão da vida. Alimente-se de Cristo. Jesus, a água da vida. Beba Jesus. Beba da água da vida e jamais terá sede, sede do mundo e das coisas que o inimigo de nossas vidas tem a oferecer no meio dessa batalha espiritual na qual nós estamos inseridos. Amém? Oh, glórias! Vamos orar. Vamos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, porque a tua palavra foi explanada mais uma vez. Que ela encontre lugar nos corações. Que não haja, Senhor, o estarrecer, Pai, mas que haja o mover, para que as vidas sejam sensibilizadas e entendam a necessidade de alimentar-se com o pão da vida e beber a água da vida, Senhor. E que Tu venhas mover nesses corações de forma poderosa, para que não tenham saudades do mundo, para que não sejam influenciados pelo inimigo de nossas almas, mas que sejamos guiados pelo Teu Espírito a cada instante da nossa vida. Senhor Deus, grava esta palavra no nosso coração. Grava, Senhor, para que nos momentos das provações possamos lembrar que Tu és o pão, que Tu és a água que nos alimenta, que nos mata a sede. Senhor, fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1081.